Olá a todos! Esta videoaula é sobre as elipses, parte 1. Elipses são curvas planas, especiais e fechadas. Elas têm o eixo maior, denotado por 2A, comprimento 2A, o eixo menor, 2B, tá? Elas estão presentes nas órbitas dos planetas, na interseção entre um plano e um cilindro, tá? Aqui está o desenho aqui, o topo é elipse e esta figura está presente na manga de uma camisa. E nós iremos ver este assunto agora. Vejamos então como podemos definir e trabalhar com esta curva especial, tá? Ela foi muito estudada na Grécia Antiga por Apolônio de Perga, quando ele seccionou o cone, tá? Chamado clepsidra, formada de duas partes, por um plano. Então, se você seccionar por um plano vertical, você vai obter uma hipérbole, que é uma seção cônica. Se eu secciono por um plano paralelo à base, eu vou ter uma circunferência. Se este plano é paralelo ao eixo aqui, a geratriz, eu terei uma parábola. E se tiver entre o eixo, né, uma inclinação qualquer, nós teremos então, e fechada, né, um pouquinho acima aqui da paralela à base, nós teremos aqui então uma elipse. Ou seja, todas as seções cônicas que a partir de agora serão tratadas no canal Fatos Matemáticos são obtidas, tá, por interseção de um plano com o cone, tá? O que nós entendemos de cone é a parte de cima e a parte de baixo. Tudo bem? Bom, vamos então apresentar o conceito de elipse. Vamos lá passo a passo. Então, sejam, vamos falar assim, A, C pertencente aos reais, tá? Vamos pegar dois números, tá? Com o C maior do que zero e menor do que A, tá? Então, tá ali, ou seja, a partir daqui, implica também, se eu multiplicar tudo por 2, que 2A é maior que 2C, que é maior do que zero, tá? Só multipliquei por 2, isso não altera nada. Bom, eu quero utilizar as ferramentas da geometria analítica para definir uma elipse. Então, vamos colocar aqui sobre o eixo X, tá? Dois pontos que iremos denotar por F1. Esse F1 tem coordenadas menos C, 0, tá? E vamos também colocar do lado de cá o ponto F2, que tem coordenadas C, 0. Esses pontos serão os focos da elipse. Então a elipse possui dois focos, tá? Agora, vamos pegar o ponto médio de F1 e F2, tá? Onde está a origem, e vamos colocar o nosso eixo Y. Então aqui está a origem O, está ali o eixo Y. Bom, essa distância aqui, então, ela mede C, e aqui também essa distância mede C. E o que vem a ser agora a elipse? Vamos agora pegar um ponto qualquer, um ponto arbitrário, nesse plano XY. Um PXY, tá? Vamos ligar esse ponto ao ponto F1, ao foco F1. Vamos ligar o ponto P ao foco F2 também. Então está aqui. Agora, o que vem a ser a elipse?
A elipse é o lugar geométrico de todos os pontos P, X, Y, tais que o P é F1, a distância do ponto P ao ponto F1 mais a distância do ponto P ao ponto F2 é igual a 2A. Então, esta é a definição de elipse. É um lugar geométrico dos pontos cuja distância dos pontos P, cuja a soma da distância de P a F1 e P a F2 é igual a 2A, tá? Agora, olha só, eu posso colocar esse ponto P em vários lugares do plano XY, tá? Então, nós podemos ter uns casos particulares também. Vejamos um caso particular em que este ponto PXY está sobre o eixo Y. Então, o ponto P pode estar sobre o eixo Y. Aqui nós temos o F1, aqui nós temos o F2, aqui o eixo X, tá? Então, meu ponto P está aqui. Uma parte importante, essa distância aqui é igual a essa, aqui é 90 graus e aqui é um lado comum, tá? Então, este ponto aqui em cima, nós iremos chamar ele de V3. O vértice será esse ponto especial em que, quando o PXY está sobre o eixo Y, é o V3. O ponto P também pode deslocar aqui até ele ficar sobre o eixo X, tá? Então, sobre o eixo X, nós vamos ter aqui o vértice V1 e o vértice V2, tá? Agora, eu sei que como esses triângulos aqui, ó, o triângulo OF1V3 é congruente ao triângulo OF2V3, então essa distância é igual a essa, tá? Então vamos apagar aqui em cima. A consequência nossa é a seguinte que, vamos lá, ó. Eu sei que por definição de elipse, V3F1 mais V3F2 é igual a 2A. Mas, tá? Mas o F1V3 é igual a F2V3. Então, F1, esse segmento F1V3 é igual a F2V3. Portanto, tá? Substituindo aqui, tá? Mesma coisa F1V3 ou V3F1, eu tenho então aqui, ó, que V3F1 mais V3F1 de novo igual a 2A. Isso implica então que 2V3F1 é 2A. Isso implica que o V3F1 é igual a V3F2, que é igual a A, tá? Então, vamos apagar aqui. Vamos desenhar esse triângulo especial aqui. Eu tenho esse triângulo, então, aqui, ó. É um triângulo retângulo. Aqui está o eixo Y, o eixo X, tá? Nós sabemos que aqui é o nosso foco F1. Aqui é o foco F2, tá? Aqui é o nosso vértice V3. Então, aqui mede C, aqui é C, aqui é A, aqui é A. Aqui é 90 graus. Portanto, tá? Pelo teorema de Pitágoras, aqui é a origem O, então, pelo teorema de Pitágoras, nós vamos ter o seguinte, que o quadrado da hipotenusa
é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, assim, o V3 F2 ao quadrado é igual a O F2 ao quadrado. Eu estou nesse triângulo aqui, tá? Do outro lado é a mesma coisa, mais O V3 ao quadrado. Ou seja, quem que é V3 F2? É A. Então, A ao quadrado é igual a OF2, tá? Que é C quadrado. E o OV3 eu vou denotar por B. Então, será B. Portanto, nós temos essa relação pitagórica aqui, tá? Então, numa elipse, o A quadrado é igual a B quadrado mais C ao quadrado. Outro ponto importante também, tá? Quando o ponto P desloca até o eixo X, tá? É possível provar que aqui nós vamos ter então aqui, ó, o V1, o vértice V1, o vértice V2. Então, o V1, V2, ele vai ser igual a 2A, tá? E o V3, V4 igual a 2B. Então, o comprimento do eixo maior da elipse é 2A. O comprimento do eixo menor é 2B. Tá? Então, o V4 está aqui, abaixo do eixo X. Tá? Então, numa elipse, essa elipse ela está sobre o eixo X. Tá? Os focos estão sobre o eixo X. E os seus vértices são V1, V2, V3, V4. Tá? Cujo comprimento do eixo maior é 2A, o comprimento do eixo menor é 2B. Claro que a distância de OV1, que é igual a OV2, que é igual a A, é conhecida por semi-eixo maior da elipse. Tá? E também o OV3, que é igual a OV4, que é igual a B, é o nosso semi-eixo menor. Tá aí? Então, essa é a primeira abordagem sobre as elipses, tá? Temos essa relação fundamental aqui de que o A quadrado é igual a B quadrado, o B está aqui, né? Mais C ao quadrado, tá bom? Então, esses são os elementos principais. As coordenadas dos focos é menos C,0 e C,0, se a elipse estiver sobre o eixo X, tá? Os focos estiverem sobre o eixo X. Tá aí, então, essa primeira abordagem sobre as elipses. Na próxima videoaula veremos como deduzir a sua equação cartesiana.